pessoal, para começar, eu peguei o meu caderno que eu quero encapar e peguei folhas de jornal, medi do tamanho que eu quero cortar, que eu quero encapar, certo? E cortei para cada capa, parte da frente, 2 folhas e para a parte de trás, 2 folhas. Aproveitei a sobrinha de quando eu cortei e fiz 2 tiras também com EVA no mesmo esquema que eu vou estar ensinando agora. Para quê? Para fazer as alcinhas do lado. Então vamos lá, eu cortei, aqui eu colei, ó, uma folha de EVA branca, malemar também, não colei muito bem direitinho não, uma folha de EVA branca para ser o fundo da minha capa. Eu vou pegar uma folha de jornal, tá? E vou pegar outra do mesmo tamanho. O que eu vou fazer? Eu vou amassar. Esse daqui, olha, lembrando, a gente só tá preparando uma parte, então serão 4 folhas do mesmo tamanho da capa, tá? A gente vai amassar bem, pegar a nossa cola branca, espalhar por toda a folha. Aqui eu não vou fazer, mas eu tô dando uma ideia. A gente espalhou lá na folha inteirinha. E aí o que a gente faz? A gente vai abrir a que a gente amassou e vamos colocar sobre a folha, tá? Ó, assim. E vamos deixar secar. Vai estar lá preso todinho, porque você vai passar na folha inteira. Vamos deixar secar lá por um bom tempo, até a cola ficar bem seca. Depois de seca, ela vai ficar mais durinha, assim, certo? E já vai estar coladinho no formato que a gente quer. Aqui, se vocês observarem, eu já fiz os 3 tons que a gente vai estar utilizando para aula. Porque eu vou explicar uma por uma como que foi feito. A primeira parte do direto no jornal, eu vou estar utilizando o meu primer. Eu vou passar com auxílio de um pincel por toda a folha de jornal, uma mão. Por que com o auxílio do pincel? Porque, tá, ó, eu preciso tampar todas as ruguinhas. Então, eu passo uma mão, tá, ó, passo bem, uma mão, ó, passei, tá? Faz de conta que eu passei na folha inteira aqui pra vocês verem. Onde tem as ruguinhas, eu tomo bastante cuidado, venho com o pincel, vem dando pincelada pra cobrir bem. Passei a primeira mão, eu vou aguardar secar e vou passar a segunda mão. Aí a mesma coisa, eu deixo secar bem, depois da segunda mão, e ele vai ficar assim, tá, ó, primeira mão, tô deixando secar. A segunda mão, ele vai ficar assim, bem branco já. Por isso que pode ser feito também com a tinta de artesanato fosca, porque eu preciso que ele fique bem branco. Às vezes ele não vai cobrir todinha a letra do jornal, mas ele dá uma boa amenizada. Para fazer esse caderno, eu utilizei a prata de tinta de tecido. Vocês podem estar utilizando vermelho, azul, a cor que vocês quiserem. Depois de bem seco, eu vou vir com a tinta também e o pincel e a mesma coisa. Eu vou passar, ó, por toda o meu jornal. E com o pincel também, para poder pegar bem as dobras, tá? Depois que eu passei na folha inteirinha, deixei secar bem mesmo. O que vai acontecer? Ele vai ficar assim. Aqui eu passei somente uma mão do prata, por isso que tá um prata mais clarinho. Mas aí vocês podem estar fazendo a tonalidade que vocês acharem melhor. Depois de seco, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma misturinha como? Eu vou pegar o meu betume, que eu já usei numa outra aula, betume da Judéia,
O ideal seria que fosse com aquele solúvel em água. Eu não achei aqui na minha cidade, então eu uso o solúvel em solvente mesmo. Eu vou pegar 2 tampinhas desse betume, vou colocar aqui dentro de um recipiente. E uma medida de água raiz, que seria o meu solvente, também nessa mistura. Vou misturar, tá? Tirar o excesso. E o que eu vou fazer? Em cima desse prata, eu venho aplicando também com o auxílio do meu pincel. Qual a dica que eu dou? Que a gente pegue um tanto no pincel e vai aplicando sempre assim, no mesmo sentido, tá? Mas até que acabe a carga do pincel. Acabou? Eu vou pegar um paninho desses velho mesmo e ó, vou tirar o excesso. Tá, ó. Eu vou fazer isso na folha inteira depois dela seca, tá, ó. Notem que se você fizer no mesmo sentido, todas as sombras vão ficar no mesmo sentido, tá, ó. E vai dar um efeito super legal. E aí, no finalzinho de tudo, ele vai ficar assim, certo, ó. Aí a gente vai deixar secar bem pra gente poder encapar nosso caderno. Enquanto isso, eu vou voltar com a montagem do caderno, ok? Então aqui, pessoal, para dar continuidade na montagem do nosso caderno, na decoração, a gente vai utilizar o kit parte de trás do rostinho universal, tá? E a gente vai utilizar o tamanho maior e o tamanho médio, tá? Para ponteira e para o lápis. Então, o que a gente vai fazer? Com o EVA verde, nós vamos aquecer ele bem, tá? No tamanho maior. Deixar bem maleável. Vou esquentar mais um pouquinho aqui. Bem maleável. E aí eu pressiono com a parte de cima, tá? Pressiono bem. Ó, cuidando pra não deixar enrugar. E aguardo o meu EVA esfriar. Enquanto isso, eu já vou aquecer a cor pele também, tá? E vamos selar. Para selar, eu venho com a minha cola quente, tá? Borroco, eu gosto de borrocar bem a peça com a cola quente e pressiono com o EVA na parte de cima, tá? Gosto de dar uma passada com o dedo e, como já expliquei várias vezes, a parte de trás dou uma pressionada, tá? Para firmar bem. E vou reservar também para que ele possa secar a cola instantânea. Aí, lá no grupo, eu deixei o molde da nossa princesa, certo? E também do nosso sapinho. E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai recortar os moldes. Aqui estão os meus. Lá no grupo, vocês podem notar que os moldes, eles têm os desenhos dos locais onde é para vocês decorarem, certo? Com florzinha, coraçãozinho. Para fazer a florzinha,
eu utilizei um furador de florzinha mini. E para os corações, eu também utilizei um furador de coraçãozinho. Quem não tiver, pode estar utilizando lá no molde mesmo. E aí, o que eu fiz? Escolhi a cor do EVA que eu queria usar, sombreei com um tom mais escuro, tá? Por toda a volta, e colei minhas folhinhas, florzinhas, na verdade. Para o cabelo, eu também deixo lá nos moldes, já com os desenhos. Na onde é legal a gente tá fazendo uns riscos com preto mesmo, mais escuro, não sei se dá pra ver. E um local com uma tesourinha, é que aqui no meu tá sem, mas lá tem a tesourinha, é onde a gente vai abrir um corte dos dois lados, porque vai sobrepor o nosso vestidinho, tá? Vai ficar na parte de cima do nosso vestidinho, assim, na hora que a gente for fazer nossa colagem. As patinhas eu sombrei com preto, fiz uma pintura, também tem a marcação lá nos moldes da onde é para fazer essa pintura. E o que eu vou fazer? Eu vou dar uma boleada neles, coloco no meu ferro quente, deixo estufar e tiro. E aqui é as perninhas da nossa princesinha. Sombrei com preto, levemente com preto, e deixei a pintura da meia para me fazer com vocês. O mesmo foi com os olhinhos, tá? Só dei uma sombreada e vou terminar com vocês. Aqui tá aquecendo as minhas patinhas, para ele dar uma leve boleada naturalmente, tá? Então vamos lá, ó, aqueceu, eu tiro, ó, tô deixando ele, deixei ele fofinho, sozinho mesmo, tá? Não precisei fazer nada, só pra dar um relevinho na peça. Então vamos lá. Pra fazer a coroa, eu peguei um EVA amarelo mesmo, pois eu não tinha dourado. Notem que o meu está com glitter. Eu comprei uma cola glitter na cor dourada, recortei o meu EVA, tá? Apliquei a cola glitter e ó, só espalhei com o meu dedo, deixei secar. Depois eu colei o meu coração em cima, depois de seco, tá? Primeira dica. A próxima dica é... vamos ver. Tá. Então aqui, o próximo a gente vai estar pintando a meia da nossa princesa. Eu vou pegar uma régua, tá? Lá no molde também tem a medida mais ou menos de onde é pra gente colocar, certo? Ó. Aí eu venho com um pincel e faço um risco com a tinta vermelha. Ó, vai ficar na mesma reta. Dou um espacinho, acerto
E faço de novo a mesma coisa, faço um risco até lá no final, tá? Depois que eu cheguei até no final com alguns riscos vermelho, eu vou pegar um pincel um pouco mais fino e vou fazer um preto. Só que entre esses riscos que eu fiz, eu faço até lá no final também, ok? Certo, pessoal? Ó, a meinha dela está feita. Depois de seco, eu posso vir com uma caneta permanente e acertar os detalhes, tá? Porque eu ainda tô aprendendo pintura, então eu não consigo deixar certinho. Aí eu acerto com a caneta permanente. Enquanto seca, a gente pode estar recortando as peças que a gente colou, tá? Então, ok, pessoal. Depois que a gente recortou as duas peças, tanto no verde quanto na cor pele, a gente vai trabalhar a pintura dela também, tá? Eu vou utilizar um lencinho umedecido, tá? Porque, como eu disse, eu tô aprendendo pintura ainda, então é mais complicadinho. Vou umedecer, aliás, ele já está umedecido. Vou pegar um pouquinho, né, de tinta, tiro o excesso num pratinho e venho, ó, sombreando por toda a volta. Bom, aí, ó, o sapinho ficou assim. Se quiserem dar uma sujeirinha, um preto em alguns pontos, não esqueça que tem que ficar bem clarinho, tá, ó? Você faz e depois dá uma clareada com a parte limpa do tecidinho, ó. Ok? Essa aqui é a nossa base do nosso sapinho. Aí a gente vai com siena natural trabalhar o sombreamento da princesa. Tá? Com siena natural eu vou fazer a mesma coisa. Tiro o excesso, tá? E, ó, na parte da emenda. Aí, o que vai acontecer? Lá nos moldes, eu deixei os dois bracinhos e o pescoço. É a mesma coisa, ó, nas laterais, certo? Uma sujadinha nas laterais, somente nas laterais, tanto do braço quanto do pescoço, tá?
ok? Então aqui a gente já tá adiantado para poder montar o caderno e a ponteira. Então a gente vai começar pela ponteira, ok? Então a ponteira, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar essa base que a gente fez, tá? A cola, a coroa, os olhinhos, as patinhas, e eu vou usar o adesivo de olhos da Drissol de coruja para o meu sapinho. Então, como que a gente vai começar? A gente vai colar os olhinhos, tá? Mais ou menos aqui assim. Tá, ó. A gente vai colar a parte de baixo dos olhinhos. Lá no molde, não, eu não deixei lá no molde a altura, mas é mais ou menos aqui, ó. A gente mede o centro e coloca. Tá, ó, vai ficar assim. E aí a gente vai vir com a coroa. A coroa, a gente não vai colocar lá atrás, tá? A gente vai colocar aqui perto, atrás do olhinho dela. A gente vai passar a cola aqui e aqui. A gente vai encaixar atrás do olhinho, certo? Ó, vai ficar assim, ok? Aí a gente vai pegar as patinhas laterais. Essa lateral e essa lateral, ok? Passamos a cola e colamos nas laterais, as patinhas. Tá? Ó, aqui. Aí a gente vai pegar o adesivo de olhos da Drissol, de coruja, e vamos colocar bem aqui, certo? Bem aqui no centro. Ambos pro mesmo sentido, ó. Ok? A carinha do nosso sapinho. Aí a gente vai vir com o preto também. E vamos fazer o seguinte: pegar um pinta-bolinha. Esse daqui é daqueles de quem pinta unha, sabe? Eu achei o tamanho ideal. A gente vai fazer abaixo dos olhinhos o narizinho. Um pinguinho de cada lado, tá? Sapinho, ele tem uns pinguinhos no corpo, então a gente vai fazer uns pinguinhos no corpinho dele. Certo, ó. Tá ficando assim. E com um pincel filete, a gente vai fazer a boquinha. Aqui. Tá aqui o nosso sapinho, certo? O nosso príncipe encantado.
A gente vai pegar uma tira azul, tá? Azul não, verde. Mais ou menos na medida do sapo. A gente pode até tirar um pouquinho mais aqui. Por exemplo. E vamos encapar na caneta, tá? Vamos fazer uma voltinha. Pra ver mais ou menos o tamanho. Tiro o excesso. Colo. Colei. Arrumo. Aqui a altura. Abaixo um pouco a caneta. Passo um pouco de cola. E venho com uma tampa para a ponteira, tá? Cuidado para essa fase você não colar sua caneta. Então eu já até tirei, ok? Aí é só deixar secar um pouquinho para poder finalizar, certo? Passei muita cola sem querer, então vamos deixar ele aqui de lado e vamos começar a montar a princesa. Depois eu volto ali. Para o caderno, o que eu fiz? Encapei o branco, tá? Eu coloquei, assim, nem coloquei no tamanho certo mesmo, só coloquei um branco para poder montar o fundo. Aí ficou de eu arrumar aqui, mas daqui a pouco eu arrumo. Aí eu vou ver a altura, mais ou menos, de quanto eu quero, onde eu quero que seja a abertura do meu caderno. Eu quero que seja aqui. O centro vai ser aqui, ok? Então o que a gente vai começar a fazer? A gente vai medir com a cabeça. E aí a gente vai colocar a cabeça e acertar como posso dizer, essa parte da minha boneca. Então, eu dou uma boleada nele no ferro, deixo dar uma estufada, mas não no cabelo inteiro, tá? Só nessa parte da onde vai na peça. E ó, só na franja. E aí eu dou uma ajustada em cima da minha própria peça. Por quê? Pra mim poder acertar ele aqui, certo? Ó. Então vamos lá. Vamos começar pondo, eu sei que vai ser aqui mais ou menos, que eu quero a cabeça. Isso, então vamos começar colando o nosso vestido. Notem que eu não passei cola nessa parte do espaço do pescoço. Por quê? Eu vou encaixar ele aqui antes de colar. Só dei uma prendidinha, encaixei e colei. A mesma coisa a parte de baixo. Eu não passei tudinho, porque eu tenho essa outra peça ainda. Essa outra peça, ela vai vir aqui, certo? Vindo aqui, então eu ergo, passo a cola nela. É como um quebra-cabeça.
Aí eu ajusto e termino de colar o meu vestido, certo? Certo. Aí agora vem cabelo, cabeça e cabelo. Se vocês observarem, o molde que a gente modelou, ele tem um biquinho. Esse biquinho a gente vai pôr ele pra baixo, diferente do sapinho que ficou pra cima. Esse a gente vai colar ele pra baixo, tá? Era o que eu tinha que ter falado antes de eu modelar a cabeça. Aliás, eu modelei e não falei, depois que eu resolvi falar. Esqueci, lembrei de falar. Aí a gente vai colar a nossa cabeça. Lembrando que o cabelo tem que vir na lateral do vestido, tá? Acompanhando o vestido. Então a gente coloca ele do ladinho do vestido, tá? Acompanhando, não sobre o vestido, mas lateral. E cola. Cuidado para não marcar. E aí a gente vai colando cabeça, franja, dando aquela leve esticadinha, porque eu preciso que o cabelo fique certinho na cabeça. E aqui a mesma coisa. A colagem tem que ser lateral do vestido, tá? Não sobre o vestido. Sobre o vestido vai vir essas duas partes que eu ainda não colei, tá? Aí a gente vai dar uma ajeitada neste cabelinho dela. Aqui na parte do cabelo ainda, mas não tão aqui em cima, tá? Mais aqui pra trás. A gente vai colar a nossa coroa. Tá? Aqui, acompanhando a cabeça. Não sei se tá dando pra ver legal. Ó, ela ficou assim. Certo? Aí a gente vai pegar os bracinhos que eu deixei lá, seguindo também na onde tá o final do vestido. Esse sim é sobre o cabelo, e terminando na parte de baixo do vestido, na lateral do vestido, tá? Ó, começou a colar aqui pelo vestido e ó, eu encaixo ele aqui entre o vestido e entre o cabelo, tá? Feito isso, ó, se vocês observar, o encaixe desse cabelinho que a gente deu uma cortada dá certinho no braço. É só a gente encostar ele no bracinho pra tampar a emenda, ó, e passar a nossa cola por cima do vestido. A mesma coisa deste lado. Você passa do lado aqui a cola, tá? Ó. Arruma ele como se tivesse, os bracinhos estivessem indo para trás do coisa. E ó, e depois passa a cola no cabelo, tampando a emenda do ombrinho, tá? E a emenda do bracinho sobre o vestido. É tudo questão de paciência e de arrumar, ok? Aqui vocês... Bom, tá aqui nossa princesa. O que falta pra gente é fazer o olhinho, a bochechinha. E eu quero também
dar uns pinguinhos a mais de branco no vestido dela, fazer uns detalhes maiores. Então eu vou pegar meu pinta-bolinha. Na verdade, eu vou começar com a minha... Aqui. Com meu paninho umedecido, eu pego uma tinta rosa. Dou uma batidinha para tirar bem o excesso. E de forma circular, ó, eu faço as minhas bochechas. Depois, ó, eu achei que ficou muito escuro ainda, eu posso dar uma... levemente com o meu dedo seco, ó, espalhada. Tá? Só pra... Aí. Dar uma corzinha nela. Pego o meu tinta preta, o meu pinta-bolinha e vou fazer 2 olhinhos, tá? Fiz 2 olhinhos, eu vou pegar o meu pincel filete, com o preto também, faço uma pequena sobrancelha. E vou puxar uns 2 cílios só, tá? O olhinho fica a critério de vocês, tá? Também vou dar um pinguinho aqui, ó, no narizinho. Não vou fazer boquinha, tá? Vou pegar a minha tinta branca, enquanto seca o olhinho, tá? Eu vou fazer uns pinguinhos com tinta, com pinta-bolinha mesmo, tá? Eu vou fazer uns pinguinhos a mais aqui, só pra diferenciar um pouquinho o vestido. Vamos voltar enquanto seca, então, lá no nosso sapinho. Depois de secar a cola, eu vou recortar a base que eu fiz embaixo, tá? Pra caneta não passar, a caneta ou o lápis não passar. Tá, ficar assim. Vou pegar a parte que tem a emenda, vou passar cola. E vou colar no meu sapinho. A ponteira está pronta. A ponteira do sapinho da minha princesa. Para continuar a encadernação do caderno, aliás, decoração do caderno, nós vamos trabalhar com essa parte. Para isso, é importante que esteja seco para não acontecer isso, tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Pra não manchar. A gente vai medir novamente aonde tá. A gente vai cortar. E onde tá a altura da nossa boneca. Por quê? A gente vai precisar furar esse papel, tá? Da onde ela tá. E vamos fazer o seguinte. Esse daqui a gente vai colocar uma tesoura maior. Abrir um corte. Pessoal, é o seguinte, eu tive um probleminha na câmera, não percebi que tinha acabado a memória e acabei dando continuidade, fazendo.
E aí ficou sem explicação pra vocês. Mas eu vou fazer de novo. Seguinte, essa daqui é a capa, tá? Que a gente vai estar utilizando. Eu vou usar aquele que eu tava pintando de amostra. Eu medi em cima, da onde vai ficar a minha boneca. Fiz uma marcação, tá? Aí eu fiz um furo. Cortei uma cruz, tá? De modo que na hora que ele fosse aberto, desse pra mim ver a minha boneca, tá? Ó, cortei a cruz. Ó. Tá? De modo de que na hora que for feita a abertura, dê pra ver a minha boneca. Depois disso, eu fui cortando as diagonais. Tá? Na mesma proporção, como se fosse fatias de pizza, tá? Foi isso que eu fiz nessa parte. E ó, aqui eu até, na hora que eu percebi, eu deixei um pedaço só pra mim cortar, pra vocês verem eu cortando. Tá, ó. Aí ficou então assim. Vai ficar assim, certo? Lembrando, então, ó, nessa outra folha, cortei em cruz e depois eu vou cortando nas diagonais, como se fosse uma fatia de pizza, tá, ó, pra poder fazer as aberturas. Então, essa parte também já tá certa. Aí, então, é só a gente começar a nossa colagem. Então, para a montagem, a gente vai fazer o seguinte. Notem que eu já peguei e encapei a parte de trás, tá? Encapar igual a gente encapa caderno normal. Aqui, depois, para finalizar, a gente recorta um pedaço ou de EVA ou de papel cartão e cola aqui, igual eu ensinei na aula anterior. E para a parte da frente, nós vamos fazer o seguinte. Como é jornal, melhor utilizar o cola quente. A gente vai medir onde vai começar a encapar. Tá? A gente poderia ter tirado todas as folhas, fazer aquele processo mais bonitinho, mas ia deixar mais extenso o vídeo ainda do que se eu fizesse assim. Então eu vou fazer assim para demonstrar para vocês como que a gente vai trabalhar. A gente aplica a cola, tá? E ó, somente prende. Passa bem a mão, aperta bem, tá? Pra ele ficar bem preso. Aí aqui, a gente vai começar a trabalhar os enfeites. Para os enfeites, a gente vai, ó, enrolar, tá? Até a altura que a gente quer. Vai dar um pingo de cola e vai, ó, segurar um pouquinho pra cola esfriar e ele ficar preso, tá, ó. A gente vai fazer isso por toda a volta. Então, aqui, ó, eu já tô fazendo como? Só pra relembrar. Eu enrolo
passo cola, seguro, certo? Depois, ó, eu passo um pouquinho de cola embaixo deles, só pra dar uma segurada, tá? Assim. Aqui, vocês podem pôr um enfeitinho, aí vocês arrumem do jeito que vocês julgarem que vai ficar melhor. E aí é só terminar de encapar o caderno, ó. Eu tiro a lateral. Tá, ó. Tirei as laterais. Com a própria cola quente, eu encapo, ó. Ok? Aí o caderno vai ficar assim. Não pode esquecer de pingar a cola em todos os lados, tá? Pra ele ficar assim. Aí aquelas duas tiras que eu reservei, eu vou colocar elas, tá? Porque eu quero tampar um pouco aqui a lateral. Então eu vou colocar elas aqui nas beiradas, tá? Amenizando um pouco o aro do caderno. Amenizando um pouco, deixando um pouco mais delicado, tá? Aqui. Vou medir aqui também, ver a altura que vem, ó. E aplico. Aqui. Então é isso, pessoal. Olha, eu diminuí, colei, né? Fiz o fundo. Aqui à frente, como eu já disse, para o vídeo não ficar mais extenso do que já tá, então eu não tirei a capa. Eu colei assim mesmo, mas vocês podem estar tirando, fazendo acabamento aqui. E esse é nosso kit universitário, a Princesa e o Sapo. Espero que vocês gostem, né? E até a próxima. Beijos, beijos.